quer entregar uma lembrancinha para você. Já foi feito? Eu perguntei. Então tá bom, você seja muito bem-vindo, você está aqui pela primeira vez ou não. Glória a Deus. Queridos, vocês viram quanta novidade, quanta direção clara ali de Deus para esse mês especial que nós estamos vivendo, né? O mês de julho, ele tem sido um mês aí de preparação daquilo que a gente vai viver no mês de agosto, que vai ser o mês que nós vamos sair pela cidade, semeando as boas notícias, semeando a palavra de Deus por toda a nossa cidade, pela região também. Na semana passada, o Senhor deixou algo para os nossos corações a respeito da vida de Cornélio. Nós refletimos sobre Cornélio, a casa de Cornélio, os princípios que Cornélio, tinha ali na sua vida, e nós falamos das boas notícias na casa de Zaqueu, aliás, na casa de Cornélio. E hoje nós vamos falar das boas notícias na casa de Zaqueu. Zaqueu, tal como Cornélio, era uma pessoa também alvo das boas notícias, tal como Cornélio também foi alguém que recebeu a palavra de Deus. Para isso, eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, rapidamente comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 19, para a gente poder ir aqui, direto ao assunto. Lucas capítulo 19, versos 1 até o verso número 10. Você está comigo aí, amém? Diz assim: Entretanto, em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa, recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado porque o Senhor é Deus sobre a nossa vida. O Senhor é Deus sobre a nossa história. E o Senhor, ó Pai, conhece o coração de cada um aqui, intimamente. Mais do que nos conhecer, o Senhor conhece a humanidade que o Senhor mesmo criou, Pai, o coração humano. Nós estamos esse mês, Pai, falando das boas notícias. E há tantos corações, há tantas vidas que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não tiveram a revelação do céu sobre a sua vida. E essa manhã estamos aqui, Pai, com os corações abertos para ouvir a Tua palavra, para receber aquilo que vem do alto, para as nossas vidas, a fim de que outras vidas também sejam tocadas. Essa é a expectativa dos nossos corações. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, só antes de começar aqui a refletir mais propriamente sobre o texto, acabei de dar a última aula ali agora do Integração. Nós temos uma turma que está se formando hoje, e hoje à noite nós vamos fazer a recepção dos novos membros dessa casa, os irmãos que estão concluindo ali o curso do Integração. Então,
caso você conheça alguém, seja lá da tua célula, alguém que está ali participando do Integração, que vai ser recebido. Se você não puder estar aqui hoje à noite, que eu sei que você já está aqui agora de manhã, pelo menos manda uma mensaginha, né? Pelo menos se conecta com essa pessoa, recebendo ela também como membro dessa casa. Amém, queridos? Muito bom. Quero falar então sobre Zaqueu, continuando a nossa palavra da semana passada, quando nós tivemos ali um olhar sobre a vida e a história de Cornélio. Quem era Cornélio, gente? Cornélio, um homem religioso, um homem respeitado, um homem admirado, um homem de coração extremamente generoso. Foram essas características que nós vimos na semana passada, né? Alguém que realmente, talvez assim, dentro do contexto social, fosse reconhecido como aquilo que a gente chama de uma pessoa boa. E essa é uma palavra importante para todos nós. Na sociedade que nós vivemos hoje, sim, existem muitas pessoas que inclusive não vêm à igreja, que não são convertidos, mas são pessoas boas. Cornélio, ele é o símbolo dessas pessoas que na sociedade cumprem o seu papel ético, cumprem o seu papel moral. Muitos deles são excelentes pais de famílias, homens e mulheres trabalhadores, honestos, ajudam o próximo, são generosos, fazem orações. Sim, não é só quem vem na igreja que faz orações. Quem também não vem à igreja, quem também ainda não conhece a Cristo legitimamente como eu e você, que temos a revelação de Cristo, sim, essas pessoas também fazem orações, e como vimos na semana passada, essas orações muitas vezes são orações honestas, são orações sinceras, são orações verdadeiras, são orações legítimas, de pessoas que querem se conectar com Deus, mas não sabem definir Deus. De pessoas que resumiram Deus, igreja, a um conjunto de regras. Então, muitas vezes elas não querem fazer parte da igreja, elas querem Jesus, elas querem o reino dos céus, mas elas não querem se conectar com a igreja exatamente, elas não têm essa mesma motivação que você tem, que eu tenho, mas isso não tira delas a sua sinceridade. Isso foi o que a gente viu na semana passada sobre Cornélio. Em resumo, Cornélio para nós é a figura de uma pessoa boa na sociedade. Mas, como também vimos na semana passada, apesar de você ser bom, pagar os seus impostos em dia, ser uma pessoa ética e moralmente correta dentro do contexto social, isso não faz de você uma pessoa nascida de novo. Até mesmo a pessoa boa, quantos estão compreendendo? Até mesmo a pessoa boa, ela precisa nascer de novo. Ela precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Renunciar os seus pecados, renunciar a sua vida pregressa, se arrepender e professar o nome de Jesus como Senhor na sua vida. Até mesmo a pessoa boa. Só que ao longo do tempo, a gente foi normalizando isso e a gente foi achando que evangélico é um termo que se resume a um conjunto de comportamentos. Então basta que a pessoa faça o que é certo na sociedade e ele está melhor que muitas outras pessoas. E a verdade é que não. Evangelho não é sobre fazer coisas certas. Fui um pouco direto e vou ser essa manhã também com todos vocês, como fui na semana passada, em dizer que fazer a coisa certa, ser eticamente correto, moralmente correto, não é mais do que a minha e a sua obrigação. Amém, gente? Então isso aí não define que você é cristão. Isso não define que você é evangélico de fato, que você nasceu de novo. Tem gente que faz coisas boas,
mas precisa de salvação. Essa foi a figura de Cornélio. Hoje, vamos falar de Zaqueu. Diferente de Cornélio, Zaqueu não era um homem admirado. Cornélio era um centurião romano, estava num ambiente... Gente, Cornélio era a figura de uma pessoa que todo mundo quer ser amigo. O cara era generoso. Pegava das suas riquezas, dava aos pobres, sem conhecer a Cristo verdadeiramente. Fazia orações. Tinha uma família em volta dele. Tinha respeitabilidade na sociedade. Era um centurião romano. Olha só quantas características que nos levam a nos afinar muito mais com a figura de Cornélio do que com esse cara que nós vamos falar hoje. Zaqueu. Zaqueu, diferente de Cornélio, já não era tão admirado assim. Aliás, ele não era nada admirado. Ele era alguém mal visto. Ele era alguém que, ao invés de ser generoso como era Cornélio, na verdade, ele era conhecido por tirar o dinheiro das pessoas. Por roubar, literalmente por roubar. Então não é que ele não somente não era uma pessoa generosa, não é que não somente ele apenas não ajudava o próximo, não. Além de não ajudar o próximo, ele ainda extorquia o próximo. Esse era o Cornélio. Né? Aliás, esse era o Zaqueu. Essa era a figura de um homem que, diferente completamente aqui de Cornélio, tinha uma característica de vida que levava as pessoas a não gostarem dele. Gostar de Cornélio é fácil. Quero ver você gostar de Zaqueu. Vamos ver essa manhã se Deus vai te dar graça para você entender essa mensagem como Deus colocou no meu coração. Então vamos lá. Jesus então entrou em Jericó. Esse é o texto que está ali de Lucas 19, nos versos 1 e 2. E começou a atravessar a cidade. E havia ali, o que está escrito, gente? Um homem rico. É isso? Começa por aqui. Diga mais uma vez assim, um homem rico. Olha só. Chamado Zaqueu. E ele era o que, gente? Chefe dos publicanos. Deixa eu te ajudar a entender um pouquinho melhor. Chefe dos publicanos. Era como se fosse o chefe da Receita Federal da época. Mas com outras características, lógico, né? Porque ao invés de hoje que você tem aí, né, a Receita Federal que cobra ali os impostos, naquela época era um pouco diferente. Roma, na verdade, fazia como se fosse um leilão para que cada chefe de publicanos pudesse comprar o direito de cobrar impostos de toda uma região. E como que esses publicanos normalmente ganhavam dinheiro? Eles tinham o direito de recolher os impostos que iam para o imperador, mas eles também podiam recolher um pouquinho a mais, que era o que ficava para eles. E o que ia acontecendo com pessoas como Zaqueu, que era chefe dos publicanos? Ele ia se tornando mal visto pela sociedade. Ele ia se tornando aquela pessoa que ninguém queria estar perto, porque esse aí é ladrão, porque esse aí rouba o nosso dinheiro, porque esse aí é um tipo de pessoa que está se beneficiando do nosso trabalho. Você já viu alguma conversa mais ou menos assim? Parece que nós estamos vendo uma circunstância que é tão comum nos nossos dias, mas que naquela época era tão agressiva ou até mais agressivo do que é hoje. Porque Zaqueu, ele não somente recolhia os impostos como forma de fazer aquilo que estava estabelecido, mas ele ainda tinha o apoio do imperador. Ou seja, se alguém desobedecer, se alguém não andar na linha, se alguém não fizer, eu mando açoitá-lo, eu mando prendê-lo.
Eu vou entrar na vida dessa pessoa e eu vou acabar com a vida dessa pessoa. Então, obviamente que nós estamos diante de um cenário completamente diferente do cenário da semana passada. Nós estamos falando agora de um tipo de pessoa que normalmente nós não gostamos. Porque para aquele que nós gostamos, falei isso a semana passada, né? Tem gente que a gente olha, vê aquela família perfeita, vê a pessoa é honesta, a pessoa faz tudo direitinho. Olha, para esse aqui está tão pertinho, né? É tão fácil acessar Jesus. Olha, ele já faz tudo certinho. Parece que para essa pessoa, Jesus faz mais sentido. Mas para aquela que não tem as características que a gente julga serem as características ideais, não é uma pessoa bem vista, pelo contrário, é uma pessoa que rouba, que extorquiu outras pessoas, uma pessoa que fez um mal, uma pessoa que está numa... Talvez para essa pessoa a gente pense assim, não, essa pessoa é assim mesmo, ela vai morrer assim. Não tem salvação para essa pessoa. Estou aqui para dizer a você essa manhã, tem boas notícias para Cornélio, do mesmo jeito que tem boas notícias para Zaqueu. Tanto Cornélio, bem visto pela sociedade, quanto Zaqueu, mal visto pela sociedade, ambos eram alvos da boa notícia. E graças a Deus, que não somente um quanto o outro também conseguiu acessar esse lugar em Deus. Porque as boas notícias são para quem parece pronto, mas também para quem parece perdido. Zaqueu era essa pessoa perdida. Era essa pessoa que não tinha referências espirituais sobre a vida dele. Por isso, o evangelho e a boa notícia faziam tanto sentido para ele, como fez sentido para Cornélio. E às vezes a gente olha para algumas pessoas e sem perceber, nós já colocamos alguns pré-julgamentos, alguns preconceitos. Nós, por natureza social, às vezes começamos a construir um padrão que tem muito mais a ver com o judaísmo daquela época do que com a libertação que Jesus veio trazer. Porque não pense que foi assim tão simples, né? Acessar Zaqueu. Não pense que Zaqueu está por acaso aqui na Bíblia. Jesus queria ensinar uma grande lição para o seu povo a respeito de pessoas, a respeito de Cornélios, a respeito de Zaqueus, de pessoas que passariam a frequentar a nossa vida. Então, na casa de Cornélio, nós vimos que a boa pessoa precisa de salvação. E na casa de Zaqueu, a gente viu que a má pessoa também precisa de salvação. Ou seja, a humanidade em si precisa da revelação de Jesus Cristo, precisa reconhecer os seus pecados, precisa estar nesse lugar de arrependimento, para que o Senhor então possa concluir a obra que Ele começou nas suas vidas. Amém, queridos? Então, eu queria compartilhar isso com você. Há pessoas perdidas atrás de uma aparência de sucesso. Lembra que ali apareceu Zaqueu, homem rico? Então, a riqueza aqui podia ser algo que nós podemos comparar com esse sucesso. Porque para muitas pessoas, o fato de alguém ser rico simboliza sucesso. Mas isso não é exatamente assim. Ele tinha posição, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, mas se ele correu atrás de Jesus, é porque ele não tinha paz, é porque ele estava faltando alguma coisa. Então você está vendo como que sutilmente a imagem das pessoas vai passando para nós uma configuração errada a respeito da vida espiritual. Olha, aquela pessoa é rica, aquela pessoa construiu algo, aquela pessoa tem bens no seu nome, aquela pessoa isso, aquilo, outro. E de uma forma tão ingênua, as pessoas vão acreditando que basta isso para que as pessoas sejam reconhecidas como pessoas de sucesso.
E isso não é verdade. Tanto não é verdade que nós vimos que agora Zaqueu precisa se humilhar. Pense bem, aquele homem era rico a ponto de conseguir comprar aquela cidade inteira. Justamente esse homem, com tanto poder, com tanta riqueza, é o homem que tem que subir numa árvore para ver Jesus. É o homem que tem que correr como uma criança, como um menino, porque ele está vendo aquela multidão aglomerando, e não pense que a multidão ia falar: ó, Zaqueu, o chefe dos publicanos está entre nós. Zaqueu, entre aqui, acesse diretamente a Jesus. Eles queriam era chutar Zaqueu. Eles queriam era mandar Zaqueu embora. Sai daqui, seu ladrão. Você está extorquindo o povo, você rouba o nosso dinheiro. Vai para lá que você não merece estar aqui. Então ele não tinha a credibilidade entre as pessoas. Vocês estão vendo a diferença? Cornélio, totalmente diferente de Zaqueu. Cornélio era benquisto. Cornélio era uma pessoa que todo mundo queria estar perto. Cornélio era generoso. Cornélio tinha uma família linda e bonita. Zaqueu, um ladrão, extorquia o povo. Era usado pelo imperador para massacrar, ainda mais quebrar a cana quebrada, como a Bíblia diz. Então ninguém queria Zaqueu por perto. Só que até mesmo Zaqueu, quando talvez, mediante toda a sua riqueza, todo o seu suposto sucesso, fechava a porta da sua mansão, quando ele chegava em casa não havia paz. Faltava algo. Algo que nem a riqueza, algo que nem os bens, algo que nem todas as suas conquistas e o seu suposto sucesso eram capazes de trazer paz para aquele coração angustiado. Porque ele bem poderia manter a pose. Quem sou eu? Você acha que eu vou sair lá fora? Vou me humilhar? Vocês acham que eu com essa estatura toda vou sair no meio daquela multidão? Jamais. Ele podia ter mantido a pose. Mas algo estava tão forte dentro de Zaqueu, havia uma necessidade tão grande de ter um encontro real com algo que preenchesse o seu coração, que ele não hesitou. Diz a Bíblia que ele não somente sai na direção de Jesus, ele sobe naquela árvore e ele vai tentar, pelo menos, ver o mestre passando. Eu creio que Zaqueu não tinha qualquer expectativa de que Jesus pudesse falar com ele, muito menos de que Jesus pudesse reconhecê-lo pelo seu nome. Olha que característica fantástica. Jesus olha para o alto e havia ali uma grande multidão. Todos o apertavam, todos estavam perto dele, todos queriam acessá-lo, mas ele encontra esse homem baixinho, em cima de um sicômoro, tentando enxergá-lo. E Jesus diz o nome dele, Zaqueu. E essa é uma mensagem para os nossos dias. Eu creio que o Senhor conhece muitas pessoas pelo seu nome. Pessoas que nesse momento talvez estejam subindo em árvores. Pessoas que de alguma maneira estão querendo se encontrar, se reencontrar com Jesus. Mas que, às vezes, pelo próprio sucesso da vida, pela própria correria, pelo próprio trabalho, pela própria conquista que ele tem, ou cresceu demais um abismo entre a pessoa e Deus. Entre a pessoa e Jesus. E essa figura de Zaqueu, ela nos ensina muitas lições, e a mais forte de todas elas é que nem todo sucesso é sinal de paz. Às vezes é apenas uma árvore onde alguém subiu para tentar enxergar Jesus. E aqui a figura de Zaqueu mostra exatamente isso. Alguém tentando acessar, porque lá dentro da sua alma havia um abismo, um buraco muito grande. E veja o que a palavra diz em Samuel a respeito disso, né? Primeiro ali,
o mundo olha para Zaqueu, vê um homem rico. Jesus olha e vê o que, gente? Um homem perdido. Às vezes você olha para as pessoas da sociedade e você olha o suposto sucesso e fala, esse aí é rico, hein? Eu achei legal que a Liz, essa semana, ela foi na casa de uma irmã da igreja e aí, como o horário estava curto, né? A Esther ia fazer uma visita, aí ela tomou banho lá na casa dessa irmã da igreja. E no banheiro da filha dela tinha um chuveiro, e o chuveiro é dourado, né? Olha só. Mas é lógico que o chuveiro não é de ouro, né? O chuveiro é de plástico, né? Mas ela chegou em casa e falou assim, pai, tomei banho no chuveiro de rico, né? O chuveiro, eu falei, gente, com 4 anos, a criança, ela já tem essa capacidade, como nós adultos, de uma forma mais velada, é claro, né? Mas de julgar as coisas pela aparência. Não é porque é dourado, gente, que é ouro. Agora, na imaginação de muitas pessoas, aquela pessoa é rica, não precisa de mais nada. Ela tem tudo. É uma pessoa de sucesso. Olha, o mundo olha para Zaqueu e vê um homem rico. Mas Jesus enxergava além da sua prosperidade material. Jesus enxergava o coração daquele homem. E esse texto é para complementar. Samuel é aquele texto que fala sobre Davi, né, sobre o chamado de Davi. E aqui o Senhor conclui através do profeta dizendo, o ser humano vê o que está escrito ali, gente? Mas o Senhor vê o quê? O coração. Então, nós, seres humanos, temos a capacidade de enxergar só a aparência, a casca, o rótulo. E tem muita gente aí com uma aparência supostamente boa, né, de pessoa de sucesso, mas só Deus mesmo é que sabe o que está acontecendo lá dentro desse coração. Só o Senhor sabe. E o Senhor enxergava isso. O Senhor enxergava a fome de Zaqueu. O Senhor enxergava a sede de Zaqueu. As pessoas enxergavam apenas o seu exterior. Mas Jesus sabia que havia uma sede naquele homem, como na sociedade que nós vivemos também. As pessoas estão com sede, elas apresentam uma aparência de que está tudo bem, mas lá no fundo elas estão clamando por Deus. Elas estão desesperadas por uma vida que faça realmente sentido. Porque hoje as pessoas têm muito mais perguntas do que respostas sobre a vida. Elas estão muito mais desconfiadas do futuro do que aquilo que a Bíblia literalmente diz. E esse é um dos pontos que nós tratamos lá na nossa campanha das boas notícias. A nossa primeira lição, ela trata desse assunto. O que você pensa a respeito do futuro? Sabe qual foi a minha conclusão a respeito do que as pessoas pensam sobre o futuro? E vou dizer para você, muito mais do que as pessoas lá de fora, eu descobri que os crentes também têm um pensamento a respeito do futuro que a Bíblia não escreveu. E quando você lê o livro de Apocalipse, aquilo que para muitas pessoas é motivo de talvez ficar apavorado, porque, meu Deus, o Apocalipse, as pessoas olham para o Apocalipse como se fosse algo destrutivo. Apocalipse é a nossa vitória. Apocalipse é quando o Cordeiro de Deus realmente vence. Então, no final, nós venceremos. Só que as pessoas hoje olham para o futuro desconfiados. Parece que nós estamos perdendo. Parece que as trevas estão ganhando. Parece que o pecado está multiplicando e nós não vemos mais salvação, não vemos mais saída. Estou aqui para te animar e dizer que sim, existe esperança para aqueles que confiam na palavra de Deus. O mesmo que fez a promessa, Ele há de cumpri-la no seu tempo. Eu creio nisso. Por isso que os crentes em geral também estão desconfiados. E essa pergunta não vai curar só a vida de muitas pessoas lá fora.
Essa pergunta vai curar a vida de muitas pessoas aqui dentro. Você vai passar a enxergar o teu futuro de uma forma diferente. Essa semana, eu já saí fazer alguns convites para a Boa Notícia. É verdade que cada, 5 ou 10 que a gente convida, talvez um somente vá, olhando lá um pouquinho daquela parábola que fala também a respeito do leproso, De 10 leprosos, apenas um voltou para dar glória a Deus. Por isso que a gente tem que aprender, gente. Semeia no atacado. Às vezes você vai colher no varejo. Mas eu tenho que semear a todas as pessoas. A todas as pessoas que eu tenho a oportunidade, eu tenho que falar, eu tenho que anunciar, eu tenho que dizer, tem uma boa notícia chegando. Você tem que ser intencional. Eu fui bastante intencional essa semana, justamente porque eu sei que eu tenho que ser um exemplo para você também. Porque eu também luto contra a minha personalidade, eu também luto contra a vergonha, às vezes eu também luto contra a ideia de que, puxa, será que essa pessoa vai receber bem ou não? Só que depois que a gente começa a entender que a vontade de Deus é que prevalece sobre a nossa vontade, então, deixa a sua vergonha de lado. Começa a falar abertamente, sabe por quê? Porque o diabo não fala, pelos cantos, ele fala abertamente. As trevas estão abertamente para o seu filho, para a sociedade, só que a luz está tímida. Para falarmos de Jesus, nós criamos 1001 protocolos, enquanto que as trevas estão lá, através da televisão, através do celular, as pessoas falando, as pessoas se posicionando, as pessoas se declarando. E a luz, gente? A luz precisa fazer a diferença. Eu creio que nessa estação, Jesus não estava querendo apenas levar Zaqueu para o seu estado de transformação, cura e restauração, mas ele queria ensinar uma lição para os discípulos. De que nós não devemos ficar escolhendo pessoas para falar de Jesus. Esse aqui, pastor, essa família vai ser fácil, hein? Essa daqui, são honestos, família bonita, tudo certinho, fazem o bem na sociedade. Esse aqui vai ser fácil. Não se engane. Às vezes, subestimamos aqueles que aparentemente são mais pecadores. Zaqueu era essa pessoa. Ele não era agradável. Ele não era a pessoa que você queria estar junto. Ele não era essa pessoa que você realmente sentia assim uma conexão. Fala, puxa, eu me conectei com essa família aqui. Olha que família bonita. Minha família também é bonita. Olha que família sincera. A minha família também é. Não. Você não deve se conectar com as pessoas pelo que você acha. Nós devemos nos conectar às pessoas por aquilo que a palavra de Deus diz. Aliás, nesse caso aqui, Jesus não combinava nada com Zaqueu. Jesus não se parecia nada com esse homem, tendo em vista que o padrão religioso do judeu daquela época, inclusive dizia que você não pode se misturar com eles. É o que nós lemos aqui. Era considerado uma pessoa impura todos aqueles que se assentassem à mesa com aqueles que não eram da mesma aliança. Olha o paradigma que Jesus veio quebrar. Porque os judeus estavam mais preocupados em avaliar se Zaqueu era ou não puro ou impuro. Jesus estava mais preocupado em olhar para o coração dele e saber se ele tinha sede ou não. E é isso que vai acontecer conosco. Você vai se assentar à mesa de pessoas que não temem a Deus. Mas qual seria o sentido de se sentar à mesa com alguém que já teme o Senhor? Nenhum. Foi isso que Jesus veio ensinar. Veja, vou passar o próximo slide. Jesus entra na casa que a religião evita. Nós queremos conviver na casa das pessoas que torcem para o mesmo time que a gente, que têm a mesma concepção política que a gente, que têm a mesma afinidade, são famílias muito parecidas. Não é assim, gente? Vamos lá, tem um honesto aí, um sincero.
É assim ou não é, gente? É desse jeito. A gente quer fazer as coisas de um jeito que fica melhor para nós. Você não quer se sentar à mesa com aquela pessoa que não tem uma reputação como aquela que, poxa, né, isso aí é complicado. Essa pessoa, ela não tem o mesmo padrão ético, moral. Essa pessoa não se conduz espiritualmente como nós nos conduzimos. Então nós vamos criando uma barreira religiosa, é tão parecida quanto a barreira religiosa que os saduceus, fariseus da época de Jesus criaram. Eles supostamente carregavam a vida espiritual. Mas no final, eles estavam querendo só atrair pessoas que eram parecidas com eles, que tinham os mesmos costumes que eles, que faziam aquilo que eles queriam que fizesse. E Jesus veio ensinar essa lição. Não é por aí que funciona a boa notícia. Ela tem que ser anunciada para todas as pessoas. Lucas 19:5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. E aqui está o problema, gente. A próxima frase. Qual é a frase? Olha só, isso aqui era uma blasfêmia. Isso aqui é uma injúria a todos aqueles que pertenciam ao seu grupo, aos judeus. Como assim Jesus, um judeu puro, vai entrar na casa de uma pessoa impura? Então Jesus vai tomar no mesmo copo que ele tomou, então obviamente Jesus está impuro. Jesus vai comer no mesmo prato que ele comeu, Jesus está impuro. Essa era a concepção da época. Talvez, lendo a grosso modo, você passe por cima de informações como essa e pensa, normal, Jesus foi na casa de Zaqueu fazer uma refeição. Não era tão normal assim, gente. Não era como ir. Veja, lembra na semana passada que nós vimos que mesmo Pedro, indo na casa de Cornélio, que era uma pessoa boa, que fazia orações, que fazia esmolas ao povo, que tinha uma boa família, mesmo assim os apóstolos se reuniram para dar um sermão e Pedro falou assim: que história é essa de você ir na casa de uma pessoa impura? Quanto mais na casa de Zaqueu. Quantos estão entendendo? Olha quantos paradigmas Jesus está quebrando quando ele entende que aquelas pessoas são o alvo das boas notícias. Porque por trás de muitas árvores existe sempre alguém tentando ver Jesus. Essa era a condição de Zaqueu. Ele estava em cima daquela árvore, mas o coração dele estava querendo um entendimento completo da graça de Deus. Algo que pudesse fazer sentido para o seu coração. Então Jesus entra na casa que a religião evita. E o interessante é que Jesus, ele não coloca pré-requisitos para entrar em sua casa. Ele não diz que primeiro você precisa consertar a sua vida. Ele não diz que primeiro você precisa pagar as suas dívidas, que primeiro você precisa melhorar a sua reputação. Jesus foi direto e disse: quero entrar na sua casa. Ele não colocou pré-requisitos, porque a graça de Deus, ela sempre toma a iniciativa. Você vê uma pessoa que precisa da graça de Deus, tome a iniciativa. Porque muitas pessoas falam: o dia que ele parar de praticar isso, aí eu vou lá levar o evangelho. Qual vai ser o sentido? Jesus não espera nada acontecer. Pelo contrário, aqui Romanos, a palavra diz: Deus prova o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós quando nós éramos perfeitos. É isso que está escrito ali? Gente? Cristo morreu por você, por mim, quando? Quando éramos pecadores. O amor dele não está na sua mudança. Ele te amou mesmo antes de você mudar. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, você lembra dessa cena? A Bíblia diz que uma voz dos céus declarou sobre ele:
este é o quê? O meu filho amado. Jesus tinha feito quantos milagres até então? Jesus tinha curado quantas pessoas? Nenhuma. Ou seja, o amor do Pai não está naquilo que você faz. O amor do Pai não está na mudança que aconteceu. Porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Obrigado, Gabriel. É isso. As pessoas lá fora, elas estão exatamente nessa condição. E Cristo morreu por elas serem pecadoras, como eu também, como você. E é por isso que a graça de Deus, ela toma iniciativa. Você não vai esperar algo acontecer. Você vai em direção à pessoa, você vai ver a transformação na vida dela aos poucos. Eu não vou exigir a mudança da pessoa, mas eu vou entender que existe um processo. E isso, obviamente, que não minimiza o pecado, né? A graça não minimiza o pecado, mas ela se aproxima do pecador para transformá-lo. Jesus não estava abaixando a régua. Jesus não estava abaixando o padrão. A partir de agora, pode ser cristão, mesmo usurpando o povo. A partir de agora, pode ser cristão, mesmo sendo corrupto. Não. Jesus não estava diminuindo a régua ou minimizando o pecado, mas ele estava entrando na vida do pecador para que o pecador fosse transformado. Amém? É isso que nós fazemos. Nós vamos em direção às pessoas, nós não negociamos princípios, pecado é pecado e vai continuar sendo pecado, amém, gente? Nós não estamos afrouxando, dando um jeitinho de colocar todo mundo no mesmo barco. Não é isso. Jesus não estava afrouxando, mas ele estava mostrando para os discípulos que é justamente uma pessoa como Zaqueu, que ninguém quer ter próximo, está morrendo de sede de Jesus e precisa ser transformado. Então, quando Jesus entra, a salvação produz uma nova história. Eu já estou terminando, mas Lucas 19:8 diz assim: Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorqui alguma coisa, devolverei quantas vezes, gente? Olha aí essa palavra. Então, Jesus está entrando agora na vida e na história de Zaqueu para produzir sobre ele a salvação. Algo incrível está acontecendo aqui, afinal de contas, aquele homem, ele tinha todos os motivos para, talvez assim, dar uma, vamos dizer assim, uma aliviada no pecado e falar: Senhor, daqui para frente, eu entendi a tua palavra, eu entendi a tua mensagem, daqui para frente eu vou me comportar de uma forma diferente. Não. Ele se julgou, ele mesmo se colocou nesse tribunal. Jesus o questionou? Não. Jesus falou: ei, dá as planilhas aí, eu quero ver quantas pessoas você roubou, eu quero saber quantas pessoas você extorquiu. Só a presença de Jesus na casa dele já foi suficiente para produzir arrependimento. Só a presença. Só o fato de Jesus sentar na mesa e comer com o pecador, dando um recado para os religiosos da época, mesmo que isso incendisse sobre ele várias acusações, só o fato dele fazer isso constrangeu Zaqueu a um ponto que ele começou a enxergar o seu pecado
com uma lupa muito maior que até a própria Receita Federal da época teria sobre ele. Se alguma pessoa eu extorquir, diz a palavra, devolverei 4 vezes mais. Ele tirou esse 4 vezes mais da sua cabeça? Não. Existia uma lei na época que a pessoa que cometesse algo realmente assim muito grave, ele não deveria restituir só uma vez. Ele deveria restituir até 4 vezes mais. Agora vamos fazer a conta aqui. A metade dos seus bens ele deu para os pobres. E a outra metade ele ia usar para restituir as pessoas 4 vezes mais. É um multiplicador aqui muito alto. A pergunta é: quanto ia sobrar para ele? Nada. Esse homem estava verdadeiramente se entregando a Jesus, dizendo que agora a dependência dele viria somente de Jesus. Isso é conversão, gente. Quantos argumentos Jesus utilizou para que Zaqueu se convertesse? Quantas vezes Jesus pressionou: você precisa de salvação, você é um desgraçado, você é um corrupto, você é um ladrão. Só a presença dele já foi suficiente para aquele homem realmente renunciar à sua antiga vida. Vou pedir para o louvor vir aqui para o altar. Esse é o último texto. Quando ali nós vemos que Jesus ele não entra na casa apenas para fazer uma visita. Ele entra para escrever uma nova história. É isso que acontece. Jesus não entra na casa só para fazer uma visita. Ele entra para escrever uma nova história. Quando você entrar em uma casa, quando você for desafiado, quando você estiver diante de pessoas, não vai ser só um café, não vai ser só um jantar, não vai ser apenas uma troca de palavra, vai ser um processo de transformação e mudança, amém? Hoje houve salvação nesta casa, disse Jesus. Esse homem também é filho de Abraão, ou seja, olha outro lugar perigoso que Jesus estava se metendo. Ele estava agora equivalendo Zaqueu aos filhos da promessa. Ele estava dizendo: este homem, que para vocês é um corrupto, é um ladrão, é uma pessoa que não merece o nosso respeito, essa pessoa também é filho de Abraão. Quero dizer isso para você como uma mensagem bem aberta. Aquela pessoa que você imagina, esse homem, essa mulher, corrupto, ladrão, essa pessoa também pode chegar a essa mesma condição de se tornar filho de Abraão. Tem um processo? Claro. O processo foi aquele que nós vimos aqui, onde ele reconheceu os seus pecados, onde ele restituiu as pessoas que ele roubou, onde ele demonstrou com atos físicos, com atos diretos, na frente de Jesus, a ponto do Senhor dizer: hoje eu reconheço que houve salvação, este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele bonitinho, moralmente correto. É isso que está escrito ali, gente? O Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O que está perdido. Essa é a mensagem. Jesus, nas suas próprias palavras, disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim buscar justos, e sim pecadores. Porque a autossuficiência afasta as pessoas de Deus. A autossuficiência faz com que as pessoas andem distantes do Pai. E o Senhor, Ele veio exatamente para aquele que está perdido.
Quantas pessoas eu e você conhecemos, pessoas que têm vidas supostamente de sucesso, mas nós sabemos, eles estão perdidos. Não tem a salvação, não tem a revelação de Cristo, não nasceram de novo. Precisam nascer de novo. Isso tudo faz parte de um processo onde eu e você, quero já te convidar a ficar em pé, onde eu e você somos usados pelo Senhor, porque afinal de contas, Jesus não entra na casa apenas para fazer uma visita, Ele entra para escrever uma nova história. Jesus não entra na casa porque Zaqueu mudou. Jesus, ele começa a mudar, aliás, Zaqueu começa a mudar porque Jesus entrou na sua casa. E eu creio que a mudança na vida de muitas pessoas vai acontecer exatamente por isso. Porque você, porque eu, nós seremos intencionais. Porque vamos entrar na casa das pessoas, levar a palavra de Deus, levar o Evangelho, compartilhar a respeito de Cristo. E como isso vai ser sobrenatural. Você crê nisso, amém? Nós temos muitos exemplos. Como já foi dito ali no vídeo que passou, não acontece, de pessoas que foram alvos da boa notícia e hoje estão aqui, estão por aí, estão servindo o Senhor. Só para fazer um teste, nessa manhã, tem alguém aqui que foi alvo da boa notícia? Alguém que recebeu na sua casa? Temos aqui uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só nessa manhã nós temos 14 pessoas que talvez no ano passado, no ano retrasado, não estavam aqui, mas o Senhor usou outras pessoas para que acessassem esse lar, para que levassem o Evangelho, para que a palavra de Deus pudesse chegar a esses corações, e a vida dessa pessoa foi transformada. E eu louvo a Deus, porque muitos desses que levantaram a mão são líderes. Muitos dos que estão nessa casa já estão cuidando de outras pessoas, e esse ano não só vão levar a boa notícia, como vão ajudar outras pessoas também a levar a boa notícia. Porque eu creio que essa é a palavra de Deus para essa estação, para essa geração. Como eu disse, o diabo não brinca de ser diabo, as trevas não brincam de ser trevas. Pelo contrário, o diabo está ousado, enquanto a luz está tímida. Enquanto a luz não sabe se vai, se fica, enquanto a luz está pensando se é de Deus ou não, enquanto a luz está titubeando, as trevas estão avançando. E às vezes isso sobre a nossa própria casa, sobre a nossa própria família, sobre amigos, sobre pessoas queridas, sobre pessoas que nos conhecem, sobre pessoas que às vezes nós tivemos oportunidade, mas aí vem a vergonha, vem a timidez, vem os bloqueios. Vem tantas outras características que fazem você pensar 1, 2, 10 vezes. Eu estou aqui para dizer essa manhã, Jesus não pensou, Jesus agiu. Ele olhou para aquele homem em cima daquela árvore e só disse uma coisa: Zaqueu, desce daí, me convém ficar na sua casa hoje. Quem sabe o Senhor não quer colocar uma porção de ousadia no meu e seu coração, a ponto de você chegar para alguma pessoa e se convidar. Ah, mas sabe o que é, pastor? Não é muito normal você chegar e se convidar, sabe? Isso daí é um tipo de... Querido, seja ousado em nome de Jesus. Fala, eu vou jantar na sua casa hoje. Além de tudo, você vai ganhar um jantar, você vai ganhar um almoço, né? Então diga para essa pessoa, é que essa pessoa que está ao seu lado hoje, ele já tem a luz do Evangelho de Cristo. Senão eu já ia falar, olha para quem está ao seu lado. Me convém almoçar na sua casa hoje. Olha só, que coisa boa. Vai treinando, treina com o irmão aí. Mas quando nós chegamos nesse lugar, esse lugar de compreensão, de que Jesus não esperou Zaqueu ser mudado. Jesus não exigiu, transforme sua casa primeiro, mude a sua vida, largue os vícios, largue as drogas, largue a prostituição. Quando você estiver assim perfeitinho, daí eu vou jantar na sua casa. Jesus entrou na casa daquele homem e a transformação aconteceu. A presença dele. E
quando nós pisarmos nas casas que Deus nos der esse ano, eu não tenho dúvida que algo sobrenatural vai acontecer. Não é porque você vai falar e as pessoas vão se sentir incomodadas, não. A presença de Deus sobre a casa das pessoas já vai levar aquelas pessoas a um desejo de serem mudadas, de serem transformadas, de arrepender-se dos seus pecados, da vida pregressa e olhar para Cristo, entregar as suas vidas, entregar o seu coração, reconhecer que nós precisamos, todos nós precisamos. Cornélio precisava, Zaqueu precisava, eu e você também precisamos. Feche os teus olhos. Só nomear no nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só nomear no nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autor o Pai o exaltou. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tens, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andarão, os coxos andam,
vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair, nada nos separa, nada nos... haverá outro na fornalha, andando junto a mim, haverá outro em meio às águas, fazendo uma-se a mim. Se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estará. Eu vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá no alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair, nada nos separa, nada nos separa. Ah, queridos, o nome de Jesus é tão poderoso. Quando Ele entra em nossas casas, quando Ele entra em nossas vidas, a transformação, cura, restauração, libertação. É esse nome que hoje está nos chamando, é esse nome que hoje está nos convocando, é esse nome que hoje nos chama para sair da zona de conforto, que desafia o nosso coração. Não é a campanha, não é a igreja, não é o pastor, é o próprio Senhor quem chama o seu exército, é o próprio Senhor quem levanta os seus guerreiros, é o próprio Senhor que nos unge para a batalha. A presença dEle na casa daquele homem foi suficiente, porque há poder no nome de Jesus para curar, para libertar, para fazer com que mesmo aquele homem que vivia, que todo o seu suposto sucesso estava em cima de todos os recursos, decida dar os seus bens aos pobres. Ou seja, ele tira toda a sua segurança de si mesmo, ele se torna extremamente vulnerável, ele reconhece a dependência do Senhor. Tantas vidas como Zaqueu hoje clamam por essa mesma paz, por substituir o seu suposto sucesso pela verdadeira revelação de quem Cristo é em sua vida. E a minha oração é: Senhor, desperta a tua igreja, abre os nossos olhos, torna os nossos ouvidos sensíveis. Não queremos passar pelas pessoas como se fossem objetos. Dê-nos esse discernimento de olhar no fundo dos seus olhos, de reconhecer a dor, a tristeza, além das suas características visíveis. Nos dê graça para enxergar além daquilo que os nossos olhos podem ver, para entender o coração humano como o Senhor entende. Não queremos ser omissos, não queremos agir com timidez. Eu clamo por uma porção de ousadia, Senhor. Unge os teus soldados, homens e mulheres, com ousadia, Senhor. A graça é ousada, a graça é intencional, a graça alcança o favor do Senhor. Aleluia. Pai, obrigado por essa manhã. Quero te convidar, coloca a mão sobre o teu coração. Obrigado pelo teu Espírito Santo estar nesse lugar sobre os nossos corações. Abençoe cada casa, cada família, cada homem e mulher aqui. Unge-nos para essa tarefa, Senhor, a qual
ansiamos por corresponder ao Senhor em primeiro lugar. Prepara o coração da tua igreja, prepara-nos para essa estação tão preciosa, porque nós cremos que ainda ouviremos muitos testemunhos para aquilo que Deus fará a partir da iniciativa de cada um. Obrigado por essa manhã, obrigado pela turma da integração que está ali recebendo a aula também. Que o Senhor possa abençoar o nosso domingo na tua presença. Desde já oramos pelo próximo culto, a celebração das 18h30. Que também a tua presença esteja sobre esse lugar, como esteve essa manhã. Assim nós oramos gratos em nome de Jesus Cristo. Dê um forte aplauso ao Senhor essa manhã. Declare a Ele O que eu mandarei a chuva, facinho deserto. Aleluia. E eu te mostrarei a terra. Deixe sua Aleluia, querido. tenda. Dá um abraço quem está perto de você aí. Vai na bênção, vai na paz. Um ótimo domingo para você, em nome de Jesus.